Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à palestra pública do 14º CEU. Hoje teremos uma convidada especial, vindo de uma cidade muito calorosa. Em breve vocês irão conhecê-la. Mas vamos chamar a nossa amiga linda da comunicação para ela fazer a nossa página de abertura e a nossa prece inicial. Tem fé em Deus. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Basta, às vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim, em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues, tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos todos nós a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Emmanuel, palavra de vida eterna. Ditado a Francisco Cândido Xavier. Graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Maria de Nazaré. Nesse momento, Senhora, nós lhe agradecemos por tudo que recebemos do seu infinito amor e misericórdia. Da nossa irmã Patrícia, as boas palavras, as boas explicações, que ela possa ser envolvida pelo teu manto de luz e de amor, e que toda a humanidade também possa receber esses eflúvios do bem, do amor, da paz e da saúde. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Lina. E agora nós vamos apresentar nossa querida expositora da noite de hoje. Ela é psicanalista, escritora, engenheira e palestrante espírita. Ela é da cidade de Salvador, Bahia, aqui pertinho da gente. E ela hoje vai nos falar sobre o tema A Figueira que Amaldiçoaste Secou. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 21.
Seja bem-vinda, querida. Muito prazer você estar conosco hoje, né? E a pandemia nos proporcionou isso, né? Quem a gente vê pelo YouTube, acompanha os estudos, né? Suas exposições. E hoje você está aqui conosco. É muito prazer mesmo. Estou muito feliz mesmo de você estar aqui. Tá? Que Jesus abençoe na sua explanação, que seja envolvida por luz e muito amor mesmo. Que assim seja, a alegria é minha, Jaque. Muito obrigada pelo convite e recepção. Meus amigos, muito boa noite a todos. Para mim é motivo de júbilo estar nesse momento aqui com vocês. Desde já eu agradeço o convite de Jaqueline, em nome de quem saúdo a todos os amigos, também a Luísa Aquino, amiga querida, a Alina, que esteve aqui conosco. Que Jesus abençoe os nossos bons propósitos e que as nossas reflexões dessa noite possam ser de alguma sorte úteis para todos nós. É importante, para começar, esclarecer o motivo pelo qual escolhemos este tema. Esta é uma das passagens que, se interpretadas literalmente, soam muito estranhas, uma atitude um tanto quanto mal compreendida por parte do nosso Cristo. A maldição de uma figueira que não dava frutos. Mas tentaremos hoje esmiuçar o sentido, o significado essencial desses atos do Cristo. Que todo amor, toda bondade veio à Terra conviver conosco, almas imperfeitas, para nos ensinar um caminho de redenção, que é o seu Evangelho. E é importante a gente trazer essas palavras de vida eterna nesses tempos difíceis, tormentosos, provacionais que temos vivido, porque nós, atualmente, passamos por um momento de reavaliação de valores. A epidemia trouxe, em nível pandêmico, global, muito pânico e dor, desespero, desilusões, a iminência da morte. Mas trouxe, ao lado disso, oportunidade de unir corações que estão movidos pelo mesmo ideal, como este evento. Nos oportuniza conhecer pessoas que comungam dos mesmos propósitos que nós, não obstante a distância, reunir corações afins. Nos oportuniza reavaliar os nossos valores, porquanto pausamos o ritmo caudaloso dos nossos movimentos para fora, daquela rotina atribulada do nosso dia a dia, com o objetivo de, pelo distanciamento social e pelo isolamento, que foram algumas condições apregoadas pelas autoridades médicas e sanitárias, nós pudéssemos voltar para a direção mais importante, a direção interior. E não foi outro o propósito de Jesus em todas as suas palavras, em todos os seus ensinos e nas suas ações. Pausando então o ritmo exterior, fomos obrigados a, de certo modo, estimular-nos ao recolhimento e a avaliar o que nós estamos guardando enquanto tesouro no nosso coração. No Espiritismo nós sabemos que céu e inferno não são locais estáticos para onde nós vamos após o julgamento, mas são estados de consciência que nós mesmos construímos, como os frutos que geramos pela nossa árvore. E a que semente nós temos germinado? É sobre isso que Jesus vai falar nessa bonita parábola da figueira que secou. Ele fala sobre as falsas aparências da virtude, e esse também é um escolho dos nossos tempos atuais. A nossa sociedade, profundamente narcísica, ególatra, hedonista, ela é calcada numa falsa aparência. Nós estamos acostumados a compartilhar, a expor, a produzir para fora. Nós estamos acostumados àqueles 15 minutos de fama, e muitos de nós buscamos isso com muita sofreguidão. Mas precisamos entender que, no fim das contas, trata-se de nós e Deus, de um encontro com a nossa realidade íntima, de um encontro com a nossa consciência.
Quando estes breves anos, 90, 100 anos para quem for viver muito, se findarem, e nós passarmos das porteiras da morte, nós retornaremos para a nossa verdadeira vida. E a nossa construção, que o tempo não irá derruir, é a nossa construção psíquica. Então, por que que nós estamos tão insatisfeitos, tão desesperados, tão ansiosos para construir um tributo à nossa personalidade, a cultivar a nossa própria vaidade, se essas aparências falsas vão se desvanecer? Por que não estamos mais preocupados em viver conforme a imortalidade, já que nós estamos estudando a imortalidade da alma no Espiritismo há tantos anos? Esse é o convite dessa parábola. A quem nós servimos? Nós servimos ao mundo ou nós servimos a Deus? Essas sementes de vida e esperança já produzem frutos dentro de nós? Ou nós somos como aquela figueira cheia de folhas que, olhada de longe, é exuberante e muito bonita? Mas quando os andarilhos, aqueles que caminham, passam por ela, sentem fome e tentam procurar os frutos, nada encontram, porquanto é infértil. Então são essas as nossas reflexões. Começando a investigar o texto bíblico, nós vamos começar lá no Evangelho de Marcos. No capítulo 11, nós precisamos entender que tudo começa na parábola da figueira estéril com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Os profetas do Antigo Testamento já houveram anunciado o Messias, que ele entraria num burrinho pela cidade de Jerusalém. E naquele momento foi um motivo de festividade. Jesus entrou aclamado, e nós não devemos desconhecer nem esquecer que poucos dias depois ele expirava no madeiro infamante ao lado de 2 malfeitores, qual se fosse um prisioneiro comum. Isso nos leva a reconhecer que as opiniões dos outros, embora reconhecemos o valor de ouvir as críticas e os posicionamentos de todos os nossos irmãos em marcha, mas as opiniões dos outros são bastante fluidas, são bastante mutáveis em relação às conveniências sociais. Por isso que nós devemos buscar, antes de tudo, a paz com a nossa própria consciência, dando menos valor àquilo que os outros acreditam ao nosso respeito. Como dizia São Francisco na sua oração, compreender antes de buscar ser compreendido, amar mais que ser amado. Essa é uma proposta que está na contramão dos valores socialmente impostos na nossa sociedade. Essa sociedade fluida, como vai dizer Zygmunt Bauman, ela faz e desfaz dos relacionamentos e das pessoas, quase que objetificando as relações humanas. E nós precisamos entender que o cristão é, antes de tudo, um grande revolucionário, porque vai na contramão desses falsos postulados morais. A filosofia moral de Jesus é sumamente diferente. Então, nós provocaremos estranhamento para aqueles que não comungam dessa filosofia evangélica que nós abraçamos, desse ideal espírita que nos anima. Então, depois da entrada triunfal de Jesus lá em Jerusalém, o evangelista Marcos narra a parábola da figueira estéril. A partir do versículo 12, ele vai dizer: no dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi investigar se encontraria nela algum fruto. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse Jesus: nunca mais ninguém coma fruto de ti, figueira. E os discípulos que estavam com ele ouviram isso. É importante nós analisarmos cada elemento desse texto. Primeiro, aqui o evangelista diz que Jesus saía da Betânia. E nós sabemos que na cidade de Betânia vivia Lázaro com as suas irmãs,
Maria e Marta. Jesus tinha uma relação muito próxima com essa família. Era uma família que sempre o abrigava, que sempre o recebia muito bem para ouvir sobre o seu evangelho e com quem ele tinha uma relação muito próxima. Então, este relato causa muita estranheza, porque seria muito difícil Marta, que era tão diligente em receber Jesus bem, seria estranho que Jesus saísse de Betânia com fome, porque provavelmente ela teria servido um farto banquete, a fim de prepará-lo para este caminhar junto aos seus discípulos no caminho que eles iriam percorrer. Então parece aqui que o evangelista Marcos não está falando de uma fome fisiológica. Parece que ele está referindo a uma fome no sentido de Jesus buscar aferir os valores morais naquela figueira, que também não é propriamente a árvore, mas a árvore como símbolo de um povo, como símbolo do povo hebreu, do povo eleito de Israel, que já houvera recebido os investimentos de Deus ao longo de milênios, ao longo de vários profetas. Eles que foram desenvolvidos pelo monoteísmo já tinham a lei única e essa vivência do Deus único. E, portanto, era a terra melhor preparada para receber as sementes de vida e esperança que Jesus tinha a depositar nos seus solos. Mas, não obstante, todo esse investimento não reconheceram na figura de um carpinteiro simples, de um carpinteiro humilde, manso e pacífico, a figura do nosso inesquecível Messias. Então a gente vê que esse relato é simbólico. Essa figueira representando o povo eleito de Israel e a fome de Jesus representando essa busca do Messias para aferir os valores consolidados naqueles que o próprio Deus havia depositado as suas esperanças, como aqueles que pudessem mais tarde repercutir este evangelho e dar frutos sobre o evangelho em todas e outras nações espalhadas ao redor do mundo. Tem um outro ponto dessa parábola também muito interessante, quando o evangelista diz que Jesus não encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Então aqui a gente vê que realmente o fruto não é o fruto no sentido literal, porque se não era tempo da árvore dar frutos, por que Jesus estava buscando frutos nessa árvore? Então, na verdade, o investimento que Deus faz no povo eleito de Israel, dessa figura simbólica, era na busca de frutos temporãos. Então, ele já tinha feito esse investimento com base em todos os profetas e esperava que, de alguma sorte, estes ensinamentos pudessem frutificar, esperando que o tempo de Deus fosse o tempo azado, para que nós também pudéssemos frutificar essas mensagens de vida e esperança. E isso também é um recado para nós. Será que nós, se Jesus viesse e buscasse investigar nas nossas folhagens exuberantes, nós que fazemos lives, nós que estudamos tanto sobre o Evangelho de Jesus e sobre a codificação kardeciana, será que ele, com fome, buscando nas nossas folhagens, também recolheria frutos? Ou será que ele não acharia fruto algum? E aí a gente continua lá no Evangelho de Marcos, porque depois dessa passagem, o evangelista fala sobre a expulsão dos vendilhões do templo. E aí parece que o evangelista está mudando de assunto, mas ele está falando da mesma coisa. No templo, diz o evangelista, Jesus e seus discípulos dirigiram-se para Jerusalém, entraram no templo, e Jesus começou a expulsar aqueles que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas, e não permitia que ninguém transportasse nenhum utensílio através do templo. E disse Jesus: está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas fizeste dela um covil de assaltantes. E depois disso,
Os sumos sacerdotes e os escribas se assombraram. Aqui, a gente também tem uma espécie de ensinação, que a gente vai ver mais para frente, que é uma forma da tradição judaica, da tradição hebraica, de também dar um ensinamento. Não é que Jesus tenha ficado excessivamente nervoso e tenha quebrado tudo, mas era uma forma de mostrar a intolerância em relação a essa falsificação dos dons supremos. Que a casa destinada ao templo e à adoração de Deus deveria ser animada por um coração purificado. Que quando nós estamos falando dos dons divinos, nós não devemos misturar com interesses terrenos. Quando a gente está falando de assuntos de virtude, o nosso interesse pessoal deve ficar colocado à parte, deve ficar colocado distante. E isso fica bem claro aqui com a comercialização de outros bens para sacrifício ou outros utensílios. Mas trazendo isso para o nosso dia a dia é também um recado muito importante para nós. Quantos de nós, em assuntos de virtude, ainda queremos nos promover pessoalmente? Quantos de nós utilizamos o momento, né, de divulgação espírita, por exemplo, para fazer um tributo à nossa própria personalidade? Quantos ainda guerreamos dentro das casas espíritas pela briga por postos, pela briga por cargos, quando na verdade o que deveria nos animar seria o sentimento mais puro de desenvolvimento dos dons celestes, de distribuir consolação, de distribuir acolhimento e, diante de olhar para as nossas necessidades, ver as necessidades do nosso próximo. Então, é nesse sentido de pureza que esse trecho alude. E aí, o evangelista Marcos chega, enfim, ele volta lá para a nossa figueira que secou, dizendo a partir do versículo 23, em verdade eu vos digo, disse Jesus, se tiveres fé e disseres para esse monte, seja tirado e lançado ao mar, e não duvidares do vosso coração, crendo que isso realmente irá acontecer, assim acontecerá para o monte. Ele realmente será tirado e lançado ao mar. Por isso eu vos digo, se orardes, e tudo quanto pedires com fé, o recebereis. E quando tiveres orado, perdoai. Se tendes algo contra vós, para alguém, também vosso Pai, que está nos céus, te perdoará. Então, o que Jesus está falando? Depois de fazer aquela ensinação com a figueira que secou, ele faz uma apologia à fé. Não é que Deus irá satisfazer todos os nossos caprichos, porque às vezes as nossas preces são cheias de rogativas para nos atender em coisas um tanto quanto mesquinhas. Mas o que significam essas palavras? Todas as vezes que nós tivermos convicção no ideal que nós abraçamos e que nós pedirmos forças a Deus para vencer as nossas más inclinações, com sinceridade, Deus enviará sempre os emissários celestes para nos fortalecer perante as lutas. Então essas palavras têm toda a atualidade no contexto que nós estamos vivendo. A gente está vivendo um verdadeiro Armagedon, tal qual João escreveu lá no Apocalipse. Uma briga de forças, tanto internamente, o mal que eu não quero, este eu ainda faço, como dizia o apóstolo Paulo, e o bem que eu quero, esse eu ainda não faço, quanto uma briga externa. A gente tem visto cenas de violência do lado de fora, ao lado de cenas também de muita fraternidade e solidariedade sendo feita. A gente tem visto uniões familiares, reconciliações que há anos não eram feitas, mas a gente também tem visto o aumentado número de brigas de família, de assassínios dentro de família e de divórcios. Então, o que é isso? É justamente essa separação e essa aferição. As árvores que têm as suas raízes fincadas nessa filosofia moral cristã,
que cresceram com base nessa fé no Altíssimo, enfrentarão as tempestades, as pedradas, com solidez. Porém, aquelas árvores que vivem apenas de aparência não suportarão todas essas tempestades, essas chuvas e esses climas torrenciais dos dias caudalosos que nós estamos vivendo. Então aqui Jesus está dizendo, se você quer suportar as aflições com coragem, se você percebe que ainda traz más inclinações e quer transformar de uma vez por todas, intimamente, a si mesmo, ora, mas ora com fervor a Deus, que a força virá do nosso interior para a transformação que nós quisermos realizar, a ponto, e aí ele dá o exemplo, de querer mover uma montanha, se nós quisermos. É lógico que aqui é uma linguagem alegórica, mas o símbolo de mover as montanhas é o símbolo da gente contornar os obstáculos, superar as dificuldades e aquilo que nós diríamos que seria impossível, não. Me livrar desse vício, isso é impossível, né? Superar esse luto, eu não consigo, né? Não consigo me livrar dessa dependência. Sim, nós conseguimos. Se tivermos vontade firme, vamos conseguir. Então, voltando à parábola da figueira seca, agora que a gente já estudou o texto, vamos analisar todos esses símbolos. Primeiro, a gente precisa entender a cultura hebraica para entender o texto de Marcos. Era comum na cultura hebraica Jesus utilizar símbolos simples, né? Como, por exemplo, semente, grão, árvore, rede, pescador, casamento, que eram coisas conhecidas, né, dos circunstantes que o ouviam. Então, aqui, especialmente, o símbolo da árvore, em geral, a árvore está relacionada com a nossa própria vida. E como Jesus não falavam para corpos que iriam perecer, mas para espíritos imortais, ele está falando aqui na nossa existência espiritual. Então, na cultura hebraica, os profetas expressavam mensagens espirituais através de ensinações simbólicas, o que a gente poderia entender como dramatização. Então, quando Jesus amaldiçoa a figueira, né, isso é super estranho, porque como é que o Messias vai amaldiçoar, né, uma representação da criação tão bela quanto uma árvore? É uma espécie de ação simbólica, de dramatização, como foi a dramatização da expulsão dos vendilhões do templo e da purificação do templo em relação aos dons sagrados. Então, secar a figueira é um símbolo para essa aferição de valores. Assim como ele admoesta as aparências, a gente sempre vê Jesus se referindo aos fariseus hipócritas com gravidade, admoestando-os para que eles modificassem a sua conduta. Então não é que necessariamente ele fizesse valoração moral, mas ele levava os fariseus, que eram conhecedores da lei, a reavaliar a forma como eles lidavam com os dons supremos, com os dons divinos, advertindo-os da responsabilidade que eles estavam investidos. E quando Jesus fala para os fariseus hipócritas, ele também está falando para nós, os religiosos do século XXI, para que a gente vigie e analise com lucidez e com discernimento também o que nós temos feito dos dons sagrados, para que a gente não repita este equívoco da hipocrisia farisaica. Então, ele admoesta as práticas religiosas afastadas dessa essência espiritual. A gente precisa se lembrar que ele mesmo disse: haverá falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes milagres e prodígios e, se possível, buscarão iludir os próprios eleitos. Então, aqui ele faz essa secagem, digamos assim, da figueira, essa maldição da figueira, para dizer o seguinte: aqueles que têm apenas a aparência de virtude, que apenas aparentemente são bons,
é pelos frutos que reconhecereis. E aquela árvore que aparentemente é exuberante, mostrando as folhagens, e não tem frutos, essa será amaldiçoada e secará. Então aqui ele também fala sobre lei de causa e efeito. Ele também fala sobre regime de consequências. Fala sobre o tempo que a gente tem para poder produzir. É bem verdade que Deus não opera com violência. Ele opera pelo tempo. Mas o nosso tempo não é infinito, indefinido. Nós temos, na doutrina espírita, uma das bases, que é a reencarnação. E nós temos renascido pela água. Nós temos mergulhado nesse envoltório físico, com o objetivo de que nós tenhamos aqui um instrumento compatível com o nosso estágio evolutivo para ter as nossas experiências, para que a gente possa evoluir moralmente, evoluir espiritualmente. Mas será que nós temos renascido pelo Espírito? Renascer pelo Espírito não é apenas reencarnar, é renovar os nossos propósitos, modificar a nossa conduta naquilo que nós, já esclarecidos, já evangelizados, qualificamos que não faz mais parte da fé que a gente abraça. Então, se a gente continua nos velhos equívocos, nós estamos iludindo a nós mesmos. E aí, os frutos que a gente oferece são os nossos pensamentos, são as nossas palavras e também são as nossas ações. Não basta a gente vestir uma aparência doce e cândida dentro do centro ou durante uma live e em casa sermos tiranos domésticos. E em casa a gente não respeitar os nossos semelhantes. A gente agir com indiferença. A gente se melindrar por conta da ingratidão. O evangelho que a gente estuda é para nos melhorar em todos os setores da nossa vida. É para que a gente possa estabelecer relacionamentos mais saudáveis. É bem verdade que a gente não consegue viver tudo do evangelho ainda. Essa será a nossa finalidade. Mas o quanto do evangelho a gente já consegue viver? Isso é dar frutos. Não nos cabe mais o mau uso da palavra, nos demorar em maledicência, em ajuizar sobre a vinda íntima do outro, se disso a gente não tira nenhum proveito. Por que eu estou fazendo esse parêntese? Porque nós, enquanto pais e mães, por exemplo, nós somos responsáveis pelos nossos filhos e pela educação moral deles. Então nós precisamos ajuizar moralmente as ações deles, enquanto nós temos essa responsabilidade. Mas depois de emancipados, depois de educados, depois que nós legarmos para ele todo esse patrimônio moral, eles precisarão caminhar pelos próprios pés. Eles precisarão tomar as próprias decisões. E ainda que nós possamos oferecer os nossos ombros amigos, eles precisarão se responsabilizar. Veja o quanto Jesus sempre nos concedeu autonomia. Ele não ficou indefinidamente com os seus apóstolos, embora os amasse muito. Ele não conseguiu se responsabilizar pela evolução espiritual dos seus discípulos, não obstante os amasse muito. O que Jesus fez foi dar a demonstração máxima de amor imbatível e nos legou esse exemplo inesquecível que o tempo não destruiu e nunca destruirá. Mas o que a gente faz deste exemplo? Esses são os frutos agora que a gente precisa dar. Então, a figueira é um símbolo da ação religiosa do povo eleito de Israel, que Jesus dava ali uma repreensão e advertência aos israelitas. Assim como a gente também pode pegar o nosso quinhão e tomar também para nós. Onde deveria achar fruto, Jesus só achou folhas. Quando ele foi analisar a essência da mensagem, dos atos de virtude, ditos de virtude, ele não achou nenhum material substancial. E essa análise também será feita quando nós desencarnarmos, porque nós viemos para essa nossa existência corpórea com um planejamento reencarnatório, mais ou menos complexo.
Nós, muitas vezes, participamos desse planejamento. Participamos da escolha do nosso gênero de provas. Então, de antemão, estávamos mais ou menos preparados para o conjunto de probabilidades que iríamos aqui enfrentar. Quando retornarmos, faremos mais ou menos uma análise sobre o bom ou mau proveito dessas oportunidades. E será que a nossa expectativa, que o nosso resultado, que a nossa experiência emocional será de profundo arrependimento pelas oportunidades perdidas, ou será de regozijo e alegria, como o apóstolo Paulo ao desencarnar? Paulo foi recebido por Jesus no final da obra Paulo e Estevão. Viveu uma vida de luta sem tréguas. Foi apedrejado, flagiciado, preso bastas vezes, perseguido, incompreendido. Porém, ao retornar ao mundo espiritual, não obstante aquela fase obscura da sua vida de perseguição aos cristãos, ele conseguiu transformar completamente a sua reencarnação ainda em vida. Se Paulo conseguiu, nós também conseguiremos. Guardadas as devidas proporções, ainda há tempo, se tivermos vontade firme. Então, meus amigos, o símbolo da figueira seca é essa aferição e teste. Jesus foi buscar em Jerusalém elementos espirituais para aqueles que já tinham condição de oferecer. Se a gente já leu uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tem um substrato suficiente para dar algum fruto. Se a gente já leu uma página do Novo Testamento, a gente já tem ali uma lição suficiente para que a gente possa colocar em prática. O povo de Israel recebeu um investimento de 1000 anos de missionários que ensinaram a lei divina naquele lugar. Então era razoável que Jesus esperasse uma compreensão mais profunda por parte deles. Dos religiosos, deveria vir uma conduta mais condizente com aquilo que pregavam. E como é que anda a nossa conduta, especial para nós que pregamos? Quando a gente faz essa avaliação todos os dias antes de dormir, como é que tá o que a gente diz e o que a gente faz? Será que está alinhado? A gente não pode passar pela vida sem fazer essa reflexão. Até para que no dia seguinte nós possamos ser melhores do que fomos na véspera. E aí, o que a gente tem? A figueira que não dá frutos, precocemente exuberante, portanto infértil, é a sentença. A verdadeira espiritualidade não se mede pelas aparências. É por isso que grandes missionários que vieram à Terra foram anônimos. Na obra Renúncia, pelo Espírito Emmanuel, a gente tem um exemplo desse. Alcione volta à Terra sem precisar mais ter experiências neste planeta, por amor. Passa os maiores percalços, vence-os todos, mas a sua missão não era uma missão humanitária para grandes populações, ela não foi nenhuma dirigente de povos, ela não salvou milhões de pessoas, a missão dela foi familiar, anônima, dentro de um lar. Será que a nossa missão também não é assim? Ainda que a gente não tenha altos postos, o nosso poder de influência, o poder de um coração evangelizado é transformador. Recordemos que o próprio Cristo não buscou os centros mais populares da sua época. Ele foi viver numa cidade quase desconhecida. Buscou para ser os seus companheiros de apostolado aqueles pescadores simples, cobradores de impostos, podendo ter escolhido pessoas, entre aspas, mais preparadas para os padrões intelectuais, políticos e até religiosos da época. Há uma razão muito clara para isso. O seu evangelho redentor é para soerguer aqueles que estão nos chafurdando na lama, aqueles que aparentemente não têm perspectivas,
que as pessoas não apostam muito. É para estes que o evangelho serve em primeiro lugar. Então não bastam apenas palavras e discursos. A palavra, ela dá discernimento. Ela é como se fosse um facho de luz e de verdade, que nos tira da obscuridade e da ignorância. Mas é preferível um pequeno fruto do que muita folhagem sem fruto nenhum. E aí, meus amigos, no Evangelho de Lucas, a gente também tem essa mesma parábola, e aí o evangelista vai contar de uma forma um pouco diferente, mas mantendo o mesmo raciocínio. Vai dizer ele: dizia Jesus esta parábola: alguém tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ao vir procurar fruto nela, não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos, e aí a figura dos 3 anos é muito representativa, porque foram os 3 anos de messianato do Cristo. Ele veio se preparando durante vários, dezenas de anos, e os 3 anos finais do seu messianato, aproximadamente, né? Então disse ao vinhateiro: há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não encontro. Corta-a, porque ainda ocupa inutilmente a terra. E em resposta, disse-lhe o homem: Senhor, deixai-a ainda este ano, até que eu cave em redor, jogue bastante adubo, e se vier então a produzir fruto, bem, caso contrário, cortarás. É interessante essa outra leitura da parábola, porque aqui Jesus coloca ela numa espécie de ainda se ter esperança pela renovação. E aí ele coloca junto um elemento da própria agricultura, né? Quando a árvore não está dando frutos, um bom agricultor ainda toma ali os cuidados para fazer uma poda, para cercar em volta, colocar uma terra mais bem preparada, mais aerada, com mais adubo, para ver se a árvore ainda vai vingar antes do golpe final, que é o golpe do corte definitivo, né? Para aniquilar ali e renovar a árvore a partir disso. Então é interessante também essa leitura da parábola, porque nos mostra o quanto de chances e de chamados nós temos tido. Porque assim, quando a gente se compara, nós espíritas, com o povo eleito de Israel, nós somos mais bem aquinhoados do que o povo de Israel, a quem Jesus falava, e como ele simbolizava a figueira seca. Porque nós temos a lei de Moisés, o evangelho de Jesus e o Consolador prometido. Nós temos a codificação kardeciana e o trabalho de diversos espíritos superiores através da farta literatura mediúnica que está à nossa disposição para que a gente possa comprovar a realidade no mundo espiritual, o regime de consequências, né? Os relatos dos espíritos que voltam. Olha a fartura que a gente tem. Só a coleção A Vida no Mundo Espiritual, pelo espírito André Luiz, traz assim, ó, de histórias concretas, de pessoas como nós, que passaram pela Terra, que tiveram experiências, né, envolvendo diversos assuntos, né, assassinato, conspurcar coisas sagradas, diversos assuntos, para que a gente aprenda com o equívoco dos outros, para que a gente nem precise errar e se arrepender. E aí, o que a gente faz desse manancial? O que a gente faz desse manancial? A gente ainda tem tempo. Nós estamos na vida, não sabemos a data da nossa desencarnação, porém o tempo está correndo. É bom que a gente dê utilidade a todos esses ensinamentos que nós temos acesso, a fim de que a gente possa dar frutos o quanto antes, para a nossa própria felicidade, porque não é outra coisa que a gente busca. Eu acho bonito porque Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, vai dizer: o homem é artífice do seu próprio infortúnio. Ele só é infeliz porque se afasta da lei divina. Então está no nosso querer modificar aquilo que ainda não está alinhado e atinente aos propósitos sublimes. E é o próprio Allan Kardec,
em O Livro dos Espíritos, quando vai falar, por exemplo, sobre mundos transitórios, ele também fala sobre esterilidade. Quando ele fala sobre os mundos transitórios, ele pergunta aos bons espíritos, na questão 236. Os mundos transitórios são os mundos com uma natureza especial, que servem apenas para experiências de curto tempo de duração. E aí ele vai perguntar, pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetualmente destinados aos espíritos errantes? E os bons espíritos vão dizer, não, a condição deles é meramente temporária. E aí ele pergunta, é permanente a esterilidade nos mundos transitórios? E isso é decorrente da natureza que apresentam? E os espíritos vão dizer, não, eles são estéreis transitoriamente. Então, os mundos transitórios é inclusive uma passagem de O Livro dos Espíritos pouco estudada para nós. Por que Deus criaria esses mundos transitórios para experiências muito curtas dos espíritos errantes? Porque Deus nos oportuniza o que a gente precisa para evoluir. Nós estamos no planeta Terra não é por castigo e por punição. O planeta Terra é um lugar abençoado, é uma escola e hospital de almas. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a família certa, e basta que a gente faça a coisa certa. Mas isso também não é para nos neurotizar, para que a gente mergulhe na culpa e no tormento, por a gente ainda repetir equívocos. É para que a gente possa reconhecer que a oportunidade Deus nos dá. Falta agora o nosso próprio proveito. Então, quando a gente observa tantas cenas de difamação, violência e injúria, às vezes a gente desanima, mas não é para desanimar. É mais uma oportunidade de exercício da nossa paciência, da nossa mansuetude, da nossa perseverança. As provas, muitas vezes, são testes justamente para medir qual o nosso grau de perseverança, para ver se o nosso ideal é sincero mesmo, ou se a gente está apenas pelas aparências. Então, meus amigos, reconheçamos em tudo isso a bondade divina e nos perguntemos agora, será que nosso solo ainda é pouco fértil? É interessante porque na agricultura, o solo pouco fértil é aquele que tem incapacidade de reter nutrientes. Será que tudo isso que a gente ouve e estuda do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, a gente já consegue fazer o download da cabeça para o coração? Ou será que entra ainda por um ouvido e sai pelo outro? Será que a gente já consegue guardar isso? Ou pelo menos parte disso no nosso relicário? Será que a gente está manejando adequadamente a nossa terra, o nosso solo interior? Ou será que a gente ainda cultiva aqueles espinhos, aquele joio, aquelas ervas daninhas que nos afastam deste propósito sublime? Será que nós estamos absorvendo o melhor dos outros? Porque muitas vezes a gente passa por grandes chuvas. E a figueira, para que ela possa crescer e dar frutos, ela também precisa da chuva, né? Para que ela possa se nutrir, para que ela possa crescer frondosa. Mas será que dessa chuva a gente tem feito a transformação necessária? Como que a gente tem passado por essas tormentas, por essas tempestades? Com desespero? Desanimando? Não podemos fazer isso. Recordemos do nosso honorável mestre. Ele nos advertiu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo na pandemia ou fora da pandemia, nas dificuldades ou em momentos de alegria. Conservar o bom ânimo é nutrir a esperança em tempos melhores. E já caminhando para o final, eu não posso deixar de contar uma história, e as histórias, assim como a parábola da figueira,
amaldiçoada nesse sentido simbólico por Jesus, as histórias muitas vezes fixam para nós lições importantes. Então, se nada foi proveitoso desses 50 minutos, mais ou menos, que falamos aqui, que pelo menos essa história fique marcada nas nossas lembranças. A história que vou contar é da obra Contos desta e d'Outra Vida, um livro maravilhoso por irmão X Espírito, Humberto de Campos, psicografado pelo nosso queridíssimo Chico Xavier. E aí no capítulo 24, irmão X conta a história do anjo, do santo e do pecador. É muito interessante. Narra-se que um anjo apareceu a um santo que ficava diariamente genuflexo, de joelhos perante o templo, em posição de prece, em estado meditativo. Era um homem que, de fato, tinha uma reputação ilibada, né? Era alguém que fazia as suas orações e meditações todos os dias, mantendo essa conexão com o alto. E ao lado desse santo tinha um pecador, que às vezes cometia os seus erros, que tinha lá os seus deslizes, mas era alguém que, quando alguém pedia alguma coisa, não pensava duas vezes em ajudar. A caridade era o seu lema, não obstante a sua conduta um tanto quanto controversa. O anjo então passa e olha os dois no templo, um em posição de prece e o outro fazendo outras coisas. E aí o anjo faz um pedido. Olha, eu estou vendo perto daqui uma criança agonizando. Ela está entre a vida e a morte. É uma criança muito pequena, talvez até ela seja órfã, uma dessas crianças de rua, e eu preciso muito de mãos laboriosas que possam me ajudar para cuidar dela e levá-la até alguém que possa socorrê-la. Será que algum de vocês pode me ajudar? O santo, mantendo-se ainda em oração, diz: olha, anjo, você pode passar aqui mais tarde, porque nesse momento eu estou fazendo as minhas preces matinais e infelizmente eu não posso ouvir os seus apelos. O pecador, que estava por ali, resolve ir. Tudo bem, anjo, eu vou. Me mostra onde essa criança está, que eu tento ajudá-la de algum modo. E foi. Dias depois, o anjo volta com mais um pedido. Olha, eu preciso muito da ajuda de vocês. Desculpa a minha insistência, mas é que próximo daqui eu tenho um infortunado homicida. Ele acabou de desencarnar na prisão e está cheio de sicários que tentam atormentá-lo. Mas, não obstante ele seja um pecador e tenha cometido crimes, nós nos compadecemos de misericórdia pela sua situação e precisamos de alguém que possa socorrê-lo. Será que eu posso contar com a ajuda de algum de vocês? O santo, na posição de prece, responde ao anjo: me desculpe, anjo, eu já estou ficando até envergonhado de tantas negativas a você, mas é porque eu comecei agora um rosário e eu não posso parar no meio do caminho, porque senão isso vai impactar nas minhas preces, mas depois eu vou. E o pecador, que estava por ali mesmo, sem nada muito prioritário para fazer, se predispõe. Por favor, anjo, me diga onde este infortunado está, que eu lá procuro. Eu tenho uma certa proximidade com o crime e com a desordem, e eu não vou ficar incomodado de me sujar indo visitar esse desencarnado num cárcere. E aí o anjo faz um último pedido. Dias depois aparece aos dois e diz: perto daqui há uma mulher embriagada. Ela é uma infeliz, que precisa muito da piedade dos outros. Eu já tentei influenciar algumas pessoas no meio do caminho, mas não consegui. Só restaram vocês dois. Será que algum de vocês pode me ajudar? E o santo, mais uma vez, diz: infelizmente eu não posso. Eu não me dou muito bem com esse povo que bebe e tal. Acho que eles ficam numa vibração muito pesada, né, carregada, cheia de obsessor. Eu acho melhor não me misturar muito. E aí o pecador se predispõe mais uma vez.
Anjo, tô contigo. Me mostra onde ela tá, que a gente vai lá dar um jeito. Os anos se passaram e o santo continuou na mesma posição de prece. O pecador agindo com caridade, até que é a vez dos dois passarem pelo túmulo, passarem pelas porteiras da morte. O santo desencarnou e continuou jungindo ao corpo, precisando de ajuda para se livrar dos despojos materiais. E quem aparece para ajudar? Um homem de vestes translúcidas. O santo, já desencarnado, olha para aquele espírito. Sois o anjo que sempre aparecia aqui? E ao reconhecer, não era. Era o pecador que sempre agia para com caridade com os outros. O santo fica perplexo. Você, um pecador, em vestes translúcidas? Mas o que você fez para ficar assim, reluzente? E o pecador disse a ele: eu caminhei enquanto você estava genuflexo em frente ao templo. Essa é a moral da história, meus amigos. É sobre isso que Jesus fala na figueira que secou. Se nós permanecermos com toda a nossa teoria, genuflexos, frente ao templo, sem praticar o mínimo que seja de tudo que a gente aprende, sem dar frutos da forma como a gente puder, nós seremos amaldiçoados, porque seremos estéreis para Deus. Deus nos convida para que nós sejamos co-criadores com Ele, para que sejamos partícipes no processo evolutivo, mas está no nosso querer permanecer estagnados ou caminhar. Um grande fraternal abraço a todos, nossos votos de muita paz. Muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Muito obrigada mesmo pela excelente explanação. E não vai ficar só esse conto em nossos corações, não. Vai ficar a explanação toda, que possamos dar bons frutos com tudo que o Cristo nos deixou. Nós temos aí exemplos assim do início ao fim de sua jornada, né? Possamos nos modificar e principalmente aplicar tudo que a doutrina nos proporciona, né? Mudarmos moralmente, né? Deixarmos os nossos vícios e transformarmos eles em virtudes, que é esse o nosso objetivo, né? E vamos conseguir, sim, né? Com a sua palestra, com as outras que a gente está tendo, a oportunidade, né? De, nessa pandemia, fomos abençoados com tantos bons conteúdos da doutrina, né? E precisamos nos reconhecer imperfeitos que somos e nos mudarmos, né? E proporcionarmos a nós e a quem está à nossa volta um amor, uma paz e uma melhora por todo o nosso ambiente, né? Nós vamos dar um avisozinho antes da nossa prece final. No mês de novembro, nós vamos ter no 14º seu, né, o nosso Reunir 7, o projeto Inclusão Espírita. É um projeto que vai ser feita todas as palestras por deficientes visuais, né? Então, precisamos mostrar para o movimento espírita, nesses nossos irmãos que estão muitas vezes escondidos em suas casas, né? Eles precisam levar, né, a palavra do Cristo e serem reconhecidos por todos nós, né? Então, é um projeto, nós vamos ter no dia 7/11, a Carla Maria Souza, falando sobre a Lei de Progresso. No dia 14 de novembro, o Rodrigo Azevedo, falando sobre o Cristo Consolador. No dia 21 de novembro, a Ana Cristina Delbran, falando Fora da Caridade não há salvação. E fechando, no dia 28 de novembro, a Sônia Hoffman, Ide e Evangelizai todas as gentes. Todas elas no horário das 20 horas, né? Então, vocês estão todos convidados para participar desse projeto, né? Que todos possam se sentir incluso no nosso movimento espírita e cada vez mais levar a palavra do Cristo a vários corações. Eu gostaria de que você fizesse a nossa prece final, querida. Obrigada.
Obrigada a vocês. Minha gente, eu estou rapidamente vendo aqui os comentários. Quero mandar um abraço a todos que participaram conosco. Que Deus abençoe. Parabéns pela iniciativa dessa inclusão. Que mais iniciativas como esta venham para que esse evangelho do reino seja proclamado, né? De todas as formas. Então vamos orar, meus amigos. Fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido Messias. Senhor Jesus, que seja para o teu coração verdadeiro e misericordioso todas as nossas boas intenções e propósitos. Ensina-nos da sua humildade, da sua mansuetude, a sermos simples e pequeninos, a não buscarmos os primeiros lugares, os lugares de destaque, a nos humilharmos no sentido de deixar para trás as vaidades e reconhecimentos, a fim de que possamos dar frutos dessa videira verdadeira que sois, para que os teus ensinamentos se façam em ações no nosso modo de ser, para que sejamos nós as cartas vivas do teu evangelho. Nós ainda somos muito frágeis, Senhor. Nós ainda estamos muito imperfeitos, mas temos fé que com a vossa força, que com a vossa santa inspiração, nós venceremos com desassombro todas as dificuldades. Por isso te rogamos, vem ter conosco, permanece conosco em nossas casas, abençoa a cada um dos que se fizeram presentes nesses momentos, aos organizadores deste momento, encarnados e desencarnados, e que todos nós possamos fazer coro para a vossa mensagem imortal. Que o Senhor seja sempre louvado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, querida, muito obrigada. Leva o nosso carinho a todo o povo de Salvador, da Bahia. E vocês estão convidados a se inscreverem no canal da Patrícia, Lições de Amor, né? Então, ó, tá aqui, ó, Lições de Amor. Vai lá no YouTube, se inscrevam. Ela tem estudos maravilhosos, tá? Então, quarta-feira, às 21h30, ela está fazendo o estudo do livro Mediunidade e Sintonia. Em dezembro vai ter um ciclo de palestras sobre as mulheres do Evangelho. Então, vocês não podem perder, tá? Uma boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos envolva abundantemente com luz, amor e toda energia positiva que possamos emergir para todos aqueles que chegam até nós. Obrigada.